XP com taxa zero para fundos imobiliários. Se você não sabe o que é fundo imobiliário, que inclusive saiu no Estadão do domingo passado, fique ligado nesse vídeo. Sabe aquele seu tio mais tradicional, conservador, que adora comprar imóveis, terrenos para alugar, revender e acredita que esse é o melhor investimento de todos? Então, o fundo imobiliário é bem parecido com isso, só que possui 10 principais diferenças que o seu tio precisa saber. Nos fundos imobiliários você consegue ser dono de imóveis que você jamais imaginaria ter, como shopping centers, escolas, hospitais, agências bancárias, inclusive galpões logísticos. Você não sabe o que é galpão logístico? Não sabe? Vou te explicar de uma maneira bem simples. Quando você compra um produto, uma televisão, sei lá, da Samsung na internet, você acha que sai diretamente da fábrica da Samsung para sua casa? Não, eles utilizam os galpões logísticos para fazer exatamente o que? A logística de entrega de produtos como esse. Ou seja, nesse ponto você teria que ser somente um milionário, bilionário para conseguir ser dono desse tipo de investimento. No entanto, nos fundos imobiliários você consegue ter acesso a esse tipo de imóveis, receber aluguéis por eles com um volume muito menor, que é o nosso segundo ponto. Quando você pensa em investir em imóveis, você já pensa em alocar algumas centenas de milhares de reais, se não, então alguns milhões de reais, correto? That is correct. Nos fundos imobiliários você consegue investir em imóveis como esses que eu falei anteriormente a partir de R$100. Isso porque o fundo imobiliário funciona que nem uma vaquinha. O Joãozinho coloca X, a Mariazinha que é um pouquinho mais rica coloca X mais Y, fulano de tal coloca mais tanto, ou seja, todos eles vão juntando dinheiro até formar um patrimônio para ser dono desses imóveis, receber aluguéis por eles e, é claro, cada um com a sua participação devida de acordo com o dinheiro que eles colocaram no fundo. Quando você compra um imóvel, meio que você concentra grande parte do seu patrimônio em um único ativo. E mesmo se você consiga alugar, você está dependendo de um único inquilino. E se ele não pagar, pode dar grandes dores de cabeça para você, inclusive prejudicar a rentabilidade do mesmo. Ou seja, é um risco grande. Agora imagina você ser cotista de um fundo imobiliário de shopping centers, por exemplo, em que tem participações em diversos shopping centers, não é um único shopping center, e que tem milhares de lojistas como clientes que pagam aluguéis. Ou seja, se um deles não pagar, não vai afetar tanto a performance assim. Ou seja, está muito mais diversificado e com um risco menor. Imagina que você tem um imóvel parado que você precisa vender rapidamente porque você precisa pagar uma emergência. Você conseguiria vender da noite para o dia? Não, né? Nos fundos imobiliários você consegue uma liquidez maior. A maioria deles você consegue vender nos dias da semana de segunda a sexta sem nenhum problema. Para você comprar e vender um fundo imobiliário em menos de 3 cliques através do home broker você consegue fazer. Leva menos de 2 minutos. Agora já o imóvel físico tradicional que você já está acostumado pode ser que leve algumas semaninhas. Isso se o corretor for bom e a terceira parte, seja compradora ou vendedora, não emperrar o processo. Um dos pontos que as pessoas mais reclamam quando tem imóveis é gerenciar os imóveis em si. É o inquilino falando que está com vazamento, goteira, privada entupida, é o inquilino que não paga e depois de um certo tempo você tem que acionar o advogado para despejar o inquilino, ou seja, é muita bucha. O que você disse? Nos fundos imobiliários você não tem nada disso. Quando você compra um imóvel, você está arcando com o custo do corretor, que é o percentual que ele ganha, o ITBI, que é o imposto que tem que pagar para transferir o imóvel no seu nome, custos de cartório, entre outros, sem contar a dor de cabeça. Nos fundos imobiliários não tem nada disso. Inclusive, na XP, a corretagem é zero para você investir nesse tipo de investimento. Agora, pergunta para o seu gerente do seu banco se eles também fazem isso. O único custo que o fundo imobiliário tem é a taxa de administração. E essa taxa de administração nada mais é do que você delegar para um gestor profissional cuidar dessa parte mais burocrática, mais chata, de ver se o inquilino está pagando, não está, se precisa de reforma, não precisa. Ou seja, ele cuida de tudo isso para você. E mesmo pagando essa taxa de administração, o retorno é maior do que o imóvel físico em si, que é o próximo item, rentabilidade. Quando você tem um imóvel e aluga esse imóvel na pessoa física, meio que você tem que pagar o imposto de renda, que pode chegar até quase 30% do aluguel que você ganha. Absurdo, né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso mesmo, o governo pega quase 1/3 do que você ganha com o aluguel, fica para ele. Já nos fundos imobiliários, sabe de quanto que é essa taxa de imposto de renda? Zero. Isso mesmo. Os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. E além disso, a gente sabe que está muito difícil para quem tem um imóvel poder alugar.
dificilmente a gente consegue uma taxa acima de 0,5% do valor do imóvel, coisa que nos fundos imobiliários há alguns fundos que conseguem chegar quase o dobro dessa taxa. Nos fundos imobiliários você consegue saber exatamente o valor que você vai levar caso você decida vender esse ativo nesse exato momento. Aí, dependendo do mercado, pode ser tanto que você venda com uma alta ou com uma queda. Por isso que esse tipo de investimento é mais recomendado para perfis mais moderados a arrojados. Se aquele imóvel do seu tio, se engana quem acha que aquele imóvel realmente vale o que está precificado no Imóvel Web ou no Viva Real da vida. O seu imóvel vale, que é o dinheiro no bolso mesmo, o que o melhor comprador está disposto a pagar por ele, e não o que você vê o preço na internet. Talvez você não saiba, seria difícil aceitar que o imóvel que você tem talvez vale menos do que você pensa. Ah, eu vi no site que o meu imóvel está anunciado por 2 milhões. Legal, mas tenta vender esse imóvel e ter o dinheiro para amanhã os 2 milhões. Você consegue? I can't tell you. Então, realmente, ele não vale esse valor. O quanto que ele vale é exatamente se você anunciar, tem um comprador para pagar por isso e você conseguir ter o dinheiro nos próximos dias. Se você tem esse quesito, os outros 9 pontos que os fundos imobiliários dão uma lavada nos imóveis tradicionais vão por água abaixo. E aí não tem como comparar. Se o seu sonho é ter a sua casa própria, fazer a sua reforma, pintar a parede de amarelo, rosa, construir uma piscina no meio da sala, realmente isso os fundos imobiliários não atendem à sua necessidade. Mas vamos concordar que o imóvel agora não está sendo mais tratado como um investimento. Está sendo tratado muito mais como um sonho pessoal, que não tem nada de errado. Pelo contrário, se você tem um sonho de construir uma casa, fazer as reformas desejadas, acho ótimo que, inclusive, se você fizer bons investimentos, você vai conseguir alcançar esse sonho de uma maneira muito mais rápida. Bom, se você curtiu, dá o like aí, compartilha aí com quem você acha que possa ser interessante esse tipo de conteúdo. E se quiser saber mais sobre os fundos imobiliários que existem no mercado hoje em dia, sobre escolas, hospitais, shoppings, galpões logísticos, pode entrar em contato comigo que teria o maior prazer para poder te apresentar. Muito obrigado e até mais. Trader. You are a trader. Pra ele pensar que